Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e também você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 30 de julho de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, capítulo este intitulado Amai os vossos inimigos. São os trechos do Novo Testamento que abordam essa passagem que retratam a fala de Jesus sobre a exortação de nós amarmos os nossos inimigos. Está no primeiro item do capítulo 12. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei de mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Mas vamos continuar. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está no capítulo 5, versículo 20 do Evangelho de Mateus. E também, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 32 a 36. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, para que neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor, possamos aprender, apreender, assimilar nas nossas mentes, nos nossos corações, tudo o que nos será trazido na noite de hoje. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus amigos, essa passagem, ou essas passagens
em que Jesus nos exorta a amarmos os nossos inimigos, ela está compreendida como se fosse uma explicação, um desdobramento do que Jesus chamou e denominou de os 2 maiores mandamentos. Porque um doutor da lei, um fariseu doutor da lei, o questionou, chamando-o de mestre, mas querendo saber o que Jesus diria, qual seria a resposta de Jesus. Quando esse doutor da lei, esse fariseu, perguntou, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, o primeiro mandamento que nós todos cristãos conhecemos, que está lá no Decálogo, né? Nos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Jesus disse, este é o maior mandamento, mas ainda há um outro tão grande quanto este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, resumidamente, toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. Então, amarás o teu próximo, ele mesmo, Jesus, disse, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Antigamente, mesmo na época de Jesus, ele disse que antigamente os primeiros, os seguidores de Moisés, da lei mosaica, do Decálogo, eles tinham essa determinação, amar o próximo, mas o que não era considerado próximo não deveria ser amado. E aí, isso é muito lógico para todos nós humanos, né? Nós vamos amar, nós vamos simpatizar, nós vamos gostar, nós vamos nos aproximar daqueles que são próximos. Próximos em que sentido? Principalmente no sentido de ideais, de princípios, de valores, de objetivos de vida, né? De gostos. Então, eu vou amar, eu vou gostar, eu vou simpatizar com aquela pessoa que tem os gostos, os pensamentos, os sentimentos, os objetivos, os princípios de vida parecidos com os meus. Se for uma pessoa totalmente diferente, que pensa exatamente o contrário do que eu penso, tudo que eu falo, ela diz que não é o correto, e sim o que ela fala, tudo que eu gosto, ela diz que não vale nada, somente o que ela gosta que vale, né? Ou que presta. Enfim, eu gosto de um tipo de música e a pessoa não gosta, então ela diz que o meu gosto para a música é péssimo, ou é um gosto estragado, né? E por aí vai. Então, você simpatiza com uma pessoa como essa, né? Um antagonista, no mínimo, né? Um diferente, um não próximo, um distante, em termos de ideal, né? De objetivo, gosto. Não, na maioria das vezes a gente antipatiza, né? A gente se afasta dessas pessoas. E fulano, né? É aquela pessoa, né? Que quando aparece, quando chega no local em que nós estamos, muitas vezes, ou quando nós éramos crianças, por exemplo, né? É aquele primo ou aquela prima que você torcia para não ir ao seu aniversário, né? Puxa vida, fulano veio ao meu aniversário, acabou, né? Perdeu a graça, agora, né? É aquele coleguinha de sala, muitas vezes, que é a pedra no nosso sapato, né? No colégio, na escola, nos estudos, né? Ele sempre está ali competindo com você, né? Diminuindo você, querendo ser mais do que você, e nós também em relação às pessoas, né? Porque nós não somos só as vítimas nessas situações, muitas vezes nós somos os protagonistas, os algozes, né? E fazemos isso com muitas pessoas, né? Então, é muito difícil, né, praticar, vivenciar essa exortação que Jesus nos deixou.
E muitas vezes, meus irmãos, não é somente essa pessoa, esse parente, né, um pouco afastado, né, que não convive sob quatro paredes, né, é da nossa família, mas é aquele primo mais distante, ou então é aquele tio desagradável, inconveniente, ou aquela tia, enfim. Isso, de certa forma, também é difícil, né, da gente externar bons sentimentos, carinho, paciência, amor, né, em relação a essas pessoas. Mas até mesmo sob quatro paredes, muitas vezes, a espiritualidade, em razão da nossa necessidade, nossa individualmente, desse espírito que foi colocado sob quatro paredes conosco. Às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão ou a nossa irmã, um filho, às vezes, né? Um filho nosso ou uma filha, ou, né, um neto, enfim, leiamos, né, as obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, todos os livros dessa coleção, e nós vamos entender o que nós estamos falando aqui nessa pregação de hoje. São esses antagonistas, esses adversários, esses inimigos mesmo, que muitas vezes estão sob quatro paredes, em quatro paredes, sob o mesmo teto, né? Como um parente muito próximo nosso, né? E que a gente se sente, né, desconfortável em relação a essa pessoa, esse espírito, mesmo antes de nós ou desse espírito encarnar. Está nos livros de André Luiz. Existe somente pela aproximação desse espírito um desconforto, né? A gente não fica bem somente por sentir a presença desse espírito, ou a gente faz com que a pessoa não se sinta bem com a nossa presença, mesmo desencarnados. Então, é difícil, né, vivenciar. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com a didática, com a sabedoria de Allan Kardec, o bom senso encarnado, o que seria amar os nossos inimigos. Então, o primeiro item é retribuir o mal com o bem, para começarmos a entender, né? Então, o que diz Kardec sobre isso? Se o amor do próximo, desse que é semelhante, né, que comunga dos mesmos ideais, dos mesmos gostos, dos mesmos princípios, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Quer dizer, quando a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente vai ter dado um passo significativo, considerável, na nossa evolução, né? Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio de caridade. E nós escolhemos este tema, este assunto hoje, porque ele está compreendido no todo, que é a primeira exortação que Jesus nos deixou, né? Amai o vosso próximo, né? Amar o inimigo também está dentro de amar o próximo, né? Porque a gente vê esse espírito, essa pessoa, como um inimigo, um adversário, um antagonista. Mas, na verdade, não é, né? E a gente vai ver aqui, nas palavras de Kardec e nas mensagens que estão aqui nesse capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes esse espírito, ele já foi um espírito próximo, já foi um espírito que nós amamos, que nos amou, mas num dado momento houve uma divergência, houve um afastamento, houve muitas vezes um mal entendido. Vejamos as obras aí de Shakespeare, né? Então houve um mal entendido e isso foi o suficiente para nós virarmos o antagonista do outro, o adversário do outro, o inimigo do outro. Então, isso denota, como nós vamos ver aqui, o nível espiritual baixo, atrasado, inferior em que nós estamos. Então, Kardec está a dizer,
Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, o princípio da caridade, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Gandhi, uma vez, foi perguntado, Yohas Gandhi, né? Mahatma Gandhi, né? O líder espiritual da Índia que comandou a libertação da Índia do jugo, do imperialismo, né? do colonialismo que os ingleses exerceram sobre a Índia, comandou, liderou de forma não violenta. Então, ele foi perguntado uma vez, alguma vez você já conseguiu perdoar alguém? Aí ele falou, infelizmente não. E todos se surpreenderam. Como é que pode um líder daquela grandeza espiritual como Gandhi, que conseguiu fazer com que todos os hindus, todos os indianos, né, se manifestassem, conseguissem libertar a Índia do jugo inglês de forma não violenta, de forma pacífica, dizer que não tinha conseguido perdoar ninguém. E aí o repórter foi mais adiante, mas como assim, Gandhi? Você não conseguiu, você nunca perdoou ninguém? Ele disse, não, porque eu nunca fui ofendido, eu nunca precisei perdoar ninguém. Meus irmãos, alguém que está com o seu país sendo subjugado, né, sendo mantido como colônia e recebendo, né, desaforos, agressões verbais, agressões físicas, dizer que não perdoou porque nunca foi ofendido, quer dizer, aqueles que eram os seus adversários, ele não considerava seus adversários. Então isso é de uma grandeza espiritual que realmente escapa à nossa pequenez, né, espiritual, ao nosso lugar comum. Mas um dia nós chegaremos lá, né, porque a lei é de progresso, graças a Deus. Então, a posse de tal virtude, diz Kardec, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. O que suscita esse estado, essa condição de antagonismo, adversários, inimigos, é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Nosso, de cada um de nós, e desses que são também os nossos adversários, antagonistas e inimigos. Todos nós estamos ainda eivados, né? Mergulhados nessa lama, né, de egoísmo e orgulho. Só que Kardec diz, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Palavras de Kardec, meus irmãos. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Como que você vai confiar numa pessoa sabendo que ela quer o seu mal? Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Quer dizer, você se coloca como amigo, mas sabendo que a pessoa vai querer se aproveitar disso, né? Pisar em você, né? Fazer de você muitas vezes um trampolim, né? E agora, nesse ano em que nós estamos, ano de eleição, nossa, aí já viu, né? Cada um querendo angariar votos ou então se aproveitar de alguém para se lançar candidato e tal. Então, por aí, né, a gente já tem uma ideia do que é isso, né? Abusar, né, da nossa amizade ou até mesmo da nossa simpatia, por menor que ela seja. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, diz Kardec,
não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Foi o que nós falamos no início. Se você não tem o mesmo ideal, os mesmos gostos, os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos objetivos de vida, como é que você vai ter simpatia por uma pessoa que é totalmente contrária, diferente de você? É difícil, né? Então, o que Kardec está dizendo é, entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Você chama uma pessoa que você tem como amiga, como o irmão ou a irmã que a vida não te deu, né? Biologicamente falando. Ah, fulano é o irmão que eu não tive, né? Fulana é a irmã que eu não tive. É aquele melhor amigo, aquela melhor amiga, aquela pessoa que você leva horas conversando, quando você espanta e olha para o relógio. Ué, já se passaram 2, 3, 4, 6 horas que nós estamos aqui, né? Parece que eu acabei de chegar. Tudo é maravilhoso na companhia dessa ou daquela pessoa. Você se sente assim na presença de uma pessoa que você sabe que só quer o seu mal, né? Que não simpatiza com você, que contradiz tudo que você diz e é quase no nosso nível espiritual, é quase impossível, né? É isso que Kardec está falando. Não pode haver, né, essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Não pode no nosso nível. Mas se não fosse, se fosse absolutamente impossível, Jesus não teria nos exortado, né? O problema, a questão é que nós temos que nos esforçar para alcançar esse nível, né? Nós temos que fazer esforço, sacrifício, né? Então, estar na companhia de um inimigo não proporciona prazer, satisfação que estar na companhia de um amigo proporciona. A diversidade na maneira de sentir, olha aí, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos, né? Atração e repulsão. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. A gente se sente mal, né? Você sabe que aquela pessoa não quer o seu bem, só contradiz o que você fala, né? E tudo que a gente sabe que um adversário, um antagonista faz, né, em relação a gente. Você se sente bem? Lógico que não, né? É aquilo que eu falei, o sujeito quando está na fase da infância lá, né, da adolescência e tal, tomara que fulano ou fulana não venham à minha festa, né, porque se vier vai estragar a minha festa, né? É aquele parente, às vezes, que a gente reza para que ele não venha, né? E, puxa vida, chegou, né? Acabou a minha festa, acabou a minha alegria, né? E aquela coisa que, às vezes, na adolescência, que é chamada também a fase de aborrecência, né? A gente fica meio antissocial, né, e tal. Vou ter que fazer sala aqui para fulano, para Beltrano. Quer dizer, é aquela pessoa que a gente considera inconveniente, né? Desagradável, né? Isso em palavras amenas, né? Então, o pensamento, a gente sente, né? Porque pensamento é energia, é vibração. É isso que Kardec está falando aqui. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. É como se fosse uma pena, né? Uma pena que está a ser aplicada a nós outros, né? O pensamento benévolo, agora sim, aquele pensamento bom, direcionado a nós outros, né? É a prece
que alguém faz em nosso favor, né? É um desejo mesmo de que nós tenhamos saúde, né? Tenhamos sucesso na nossa vida, na nossa profissão, né? Se a gente sabe que a pessoa que está a se aproximar de nós, né? Que está interagindo, né? Confabulando, dialogando conosco, é essa pessoa que tem bons sentimentos, bons desejos, bons pensamentos para nós outros, o pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. É aquela pessoa que, quando a gente se aproxima dela, a gente muitas vezes ou pensa ou chega a verbalizar. Só em estar na presença de fulano eu já me sinto bem, né? Aquele amigo que você sabe que é tudo de melhor para você. Só em eu estar com fulano eu me sinto bem, né? Com aquela moça, com aquele rapaz, com aquele parente, né? Ao contrário desse exemplo que nós demos, né? Em vez de ser o parente desagradável, é o parente que você faz questão de, quando pode, convidá-lo ou visitá-lo, né? Puxa vida, fulano, né? Ou então é aquela avó, aquele avô que eram elementos agregadores na família. Com ela, com ele, todo mundo se reunia, todo mundo se dava bem, né? Era uma energia maravilhosa. Depois que essa pessoa desencarna, muitas vezes, os familiares se afastam, infelizmente. Então, quer dizer, é aquela pessoa que era o elemento agregador, né? Unificador, pacificador. Maravilhoso, né? Só que nem todo mundo é assim, né? Então é isso que Kardec está dizendo aqui, né? O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Você, sem precisar falar nada, não precisa trocar palavras, né? Ou ser contrariado, nada. Só em estar na presença de fulano, se ele é seu antagonista, seu adversário, seu inimigo, você já se sente mal. E ao contrário, estando na presença de fulano, de Beltrano, de Ciclano, aquela pessoa que você sabe que é sua amiga, né, de verdade, que quer tudo de melhor para você, que ora por você, você só em estar na presença dela, você já se sente bem, né? Então, amar os inimigos, diz Kardec, não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. O amor que nós sentimos pelos amigos nunca vai ser igual ao amor que nós sentiremos um dia pelos nossos inimigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Ó, eu tenho um lugarzinho reservado para você aqui no meu coração, hein? A gente fala isso para um inimigo, para uma inimiga, né? Às vezes, né, a gente tem o lugarzinho que a gente sabe que é aquele lugarzinho mais esquisito que tem no nosso coração, mais trevoso, né? Mais sujo, mais escuro, mais maltratado, né? Abandonado. Esse a gente reserva, né? É no coração, mas diferentemente da música, né? Da canção lá, interpretada, né? Por Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, né? Há 7 chaves, né, dentro do coração. Às vezes a gente reserva aquele lugarzinho bem tosco, bem sujo, bem insalubre, né? É quase uma celazinha numa masmorra, né, que existe ainda nos nossos corações. Esse lugar a gente reserva para o inimigo, para o adversário, para o antagonista. Mas não reserva, né, aquele palacete que tem no nosso coração para as pessoas que nós amamos, né? Com aquela vista linda, né? Com aquele arvoredo todo em volta, com aquela fachada maravilhosa. Isso não. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui.
Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, né? Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo, amar, para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza nossa, na natureza do nosso nível espiritual, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Às vezes, quando as pessoas estão, né, se enamorando, né, aquela fase inicial de encantamento, o coração acelera, né? Você, quando começa a conversar com a pessoa, você fica com o coração acelerado, né? Isso acontece com relação a um adversário, a um inimigo? Acontece, mas não da mesma forma, né? O bater do coração é diferente, mas por outros motivos, né? Então, é isso que Kardec está falando aqui. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Meus irmãos, hoje nós temos vivenciado essa palavra, esse sentimento, né, que, infelizmente, tem prevalecido não somente no nosso Brasil, né, no mundo inteiro. As divergências, que são algo natural, cada um de nós é uma individualidade, é um espírito. Não existe unanimidade no nosso nível espiritual, né? Todos os espíritos são individuais, né? Cada um tem o seu gosto, o seu pensamento, a sua tendência. Paulo, né, o apóstolo dos gentios, São Paulo, né, o santo, né, São Paulo, já disse sobre a diversidade de carismas. Cada um de nós, né, como nós espíritas costumamos ler e algumas vezes citar, né, temos as nossas idiosincrasias. O que é isso? Os nossos gostos, as nossas manias, as nossas tendências, as nossas individualidades. Então, querer que todos pensem, sintam, gostem das mesmas coisas e da mesma forma que nós é simplesmente ignorar que cada um é um espírito único, individual, né? A tendência para a unificação, a unidade, a unanimidade é na medida em que nós evoluímos e nos aproximamos de Deus, né? Dos anjos, dos espíritos puros. Agora, enquanto nós estamos nessa diversidade, né, de carismas, nesse mundo de provas e expiações em que cada um, né, tem a sua trajetória e ainda tem muito a percorrer, a tendência é de que as diferenças sejam maiores do que os pontos, né, de homogeneidade, né, de convergência. Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Então, esse período que a gente está vivenciando, né, você não pode ter uma opinião política diferente do outro, porque senão você vira um inimigo mortal. Mortal, né? Algumas vezes chegamos, infelizmente, né, a concretizar um assassínio, né, a morte de alguém, né? E por uma questão meramente política, ideológica, né? Que coisa triste. Às vezes é por questões desportivas. Um torcedor de um time de futebol agride, né, ele e os seus amigos, os torcedores do mesmo time que ele, agridem um outro do outro time, né? Então, um marido e uma mulher se divorciam, se separam, porque, eu vou votar em fulano e você vai votar
em Beltrano. Eu não admito isso, eu não admito que você vote em Beltrano. Eu só admito que você vote no candidato que eu vou votar. E vice-versa. Então se separam, né? Marido e mulher se separando, filho deixando de falar, cortando relações com pai, com mãe, né? Primo se distanciando de primo ou prima de primo, enfim, né? Por questões de diferenças que fazem parte do nosso nível espiritual. Nunca tiveram divergências. Agora, por uma questão política, por uma questão futebolística, por uma questão isso ou aquilo, filosófica, religiosa, sabe-se lá qual questão. Agora eu não falo mais com fulano, eu não falo mais com Beltrano, me separei da minha mulher porque ela vota em fulano e eu não. Enfim, né? Isso só denota, né? Só caracteriza o quê? O nosso atraso espiritual, né? Então, não ter ódio, meus irmãos, não ter ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto. Porque a gente muitas vezes perdoa na frente dos outros, né? Mas pensa assim, não chega a verbalizar, né? Fala na frente de todo mundo, ó, eu te perdoo, tá aqui, fulano, tô me reconciliando e tal. Mas no fundo tá pensando assim, tomara que morra, né? Tomara que aconteça alguma coisa. Tá pensando aquilo. Então Kardec, na sua sabedoria, já deixou isso bem claro pra gente. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto. Isso aqui eu não vou verbalizar para ninguém, mas eu tô doido para ele se dar mal, né? Mas não, fulano, que isso, eu te perdoo e tal, vem cá, dá um abraço, aperta minha mão e tal. Isso para algumas pessoas verem, mas nutre aquele sentimento, aquele pensamento de que a pessoa se dê mal, né? Morra, muitas vezes, quer dizer, triste, né? Lamentável, ou mais, né? Ridículo para nós cristãos, né? Então, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Perdoo, mas não apareça mais na minha frente. Por favor, né? Não quero ver você nem pintado de ouro, né? E por aí vai, né? O mal, né, sem condições, perdoar o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Fulano, vem cá então, vem à minha festa hoje que eu vou fazer aqui e tal, para a gente se reconciliar e tal. Ah, fulano, eu não vou poder no dia tal, não sei o quê, né, que eu tenho compromisso. Tem compromisso nenhum. Não quer se reconciliar, né? Ou nós não queremos. Ó, eu não vou poder fazer, né? Não vou poder ir e tal, porque, como dizia Rubinho, né? Às vezes falando dos eventos que são realizados pelas casas espíritas e tal, quando se começava a vender os ingressos, né? E dia tal, esse dia eu vou estar doente, né? A pessoa inventa cada coisa como desculpa, né? Para não comparecer, para não comprar, para não colaborar, né? Inventa, vou estar doente no dia tal, vou ter uma dor de cabeça, vou ter um piriri, né? Então, quer dizer, são esses obstáculos que nós colocamos para a reconciliação, muitas vezes. É desejar-lhes o bem e não o mal, né? É difícil, meus irmãos. Vamos assumir, né? É difícil. Você desejar o bem para aquela pessoa que só te prejudicou, só te calunia, só te difama. Você desejar o bem de uma pessoa assim, mas é isso que Jesus está a nos exortar, né? É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar, olha isso, júbilo, quer dizer, felicidade, em vez de pesar com o bem que lhes advém. A gente vê essa pessoa que nos calunia, nos mente, né? Difama a nossa imagem, o nosso nome, se dar bem em algum aspecto da vida dela. E a gente se sentir feliz com isso é difícil. É difícil. Mas é isso que Jesus está a nos exortar e está esperando de nós.
que nos dizemos cristãos, né? É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. E agora, um dos mais difíceis é socorrê-los, apresentando-se à ocasião. É você ver o sujeito que falou mal de você, te caluniou, te difamou, né? Ou te prejudicou mesmo, de alguma outra forma. E você passa por ele na estrada, ele está com o pneu do carro furado. E você para ajudá-lo, né? E você o vê, às vezes, ferido, acabou de ser atropelado, sofreu um acidente de carro, você, no mínimo, chama a autoridade, né? A ambulância, o corpo de bombeiros, não finge que passou e não viu, né? É a parábola do bom samaritano, né? Que Jesus também nos deixou. Então, socorrê-los, apresentando-se à ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, que às vezes também a gente faz, né? Querendo dar uma de superior, né? Olha só, eu fui massacrado, né, por você, fui difamado, fui caluniado, olha só o que eu estou fazendo por você agora, né? Então isso não vale nada. É fazer sempre o bem, retribuir o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Quem não tem fé, né? Não tem fé no futuro, não tem fé em Deus, é um contrassenso. Eu vou amar meu inimigo para quê? Para quem a vida presente é tudo. Eu só tenho essa vida, né? Eu vou morrer e ele vai morrer também, eu vou amar ele para quê? Né? Vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. O desejo de vingar-se fica para essa pessoa lógico, né? Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Tá bom, eu não vou me vingar, mas é aquilo, tomara que ele morra, tomara que ele sofra um acidente, né? Tomara que ele perca o emprego e por aí vai, né? Tomara que ele seja infeliz, que ele contraia uma doença. Que coisa triste, meus irmãos, vergonhoso nós pensarmos, né? Querermos, desejarmos essas coisas para um irmão nosso. Ah, mas ele não é meu... Tem gente que às vezes a gente chama de irmão, né? Fala, meu irmão, ou então, ô, meu amigo e tal. Que amigo que, rapaz? Tá me estranhando? Eu não sou seu amigo, não. Não sou seu irmão, não. A pessoa se irrita, né? Fica agressiva, porque nós chamamos a pessoa de irmão, de irmã, né? De amigo, né? Então, já o crente, né? Aquele que tem fé, e sobretudo, diz Kardec, o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que ela, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, como se nós também não fôssemos, né? A gente se acha, às vezes, muito bom, muito santo, muito puro. E o passado da gente? A gente pode não estar cometendo crimes nessa encarnação atual, mas o que a gente já fez aí no passado, nas outras encarnações, né? Então, deve esperar topar aí com homens maus e perversos. As maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Nós não passamos por essas coisas, por essas situações, não lidamos com essas pessoas que nós consideramos inimigas, adversárias, antagonistas, por acaso, meus irmãos. Não é por acaso, né? Emmanuel, também na sua sabedoria, ele diz que essas pessoas são os nossos professores diferentes. Nós precisamos aprender com essas pessoas.
aprender a paciência, aprender a tolerância, aprender a humildade, muitas vezes, né? Então, são os nossos professores diferentes. Kardec está a dizer exatamente isso, né? As maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Essas pessoas são instrumentos da lei de progresso, da lei de justiça, da lei de amor. Puxa vida, mas é verdade isso? Deus, no seu amor, na sua justiça, está colocando esse tipo de gente no meu caminho? Graças a Deus, meus irmãos. Porque é aí que nós somos testados. Você está querendo adquirir a virtude da paciência, a virtude da humildade, a virtude do amor? Então dê testemunhos. É isso. Se em vez de queixar a Deus, o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. É agradecer. Isso é muito raro, meus irmãos. Só os santos mesmo, que nós temos relatos, que fizeram ou fazem isso. Agradecer a Deus por colocar nas nossas vidas o sujeito, a pessoa, a cidadã lá, inconveniente, chato, desagradável, ou mais do que isso, antagonista mesmo, adversária, inimiga nossa. É difícil a gente agradecer. É mais do que difícil, é raro, na verdade. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Se a gente sabe que isso é um instrumento que Deus coloca nas nossas vidas para o nosso progresso, a gente perdoa com mais facilidade. O problema é lembrar na hora que acontece a situação. O sujeito está testando a gente ali, está testando a paciência, está testando a humildade, às vezes o cliente lá do advogado que acha que o advogado é advogado só dele, não tem mais cliente nenhum, ou então, não conhecendo os meandros dos processos, das leis, acha que o advogado simplesmente perdeu o prazo e aí vê lá o andamento, às vezes, na internet e liga para você. Eu olhei lá. Não, nem começou o prazo ainda. E aí você tem que contar até 1.000? Não, tem que contar até 1 milhão, para não falar uma besteira, ou para manter-se, como profissional médico, muitas vezes que houve, desaforo do próprio paciente, doutor, mas eu vi no Google, não sei o quê. Então tá, dá vontade, às vezes deve dar, do médico falar, então fica com o doutor Google lá, mas a gente tem que contar até 1 milhão, nem até 1.000, para não perder a paciência. E mais do que isso, agradecer a Deus. Mas na hora que a gente está sendo testado, é muito difícil, você lembrar, é Deus que está colocando para você progredir, para você exercitar a sua paciência, para você alcançar essa virtude, para você ser chamado filho de Deus, como disse Jesus, Então, na hora, quase nenhum cristão lembra disso, o sangue sobe, a gente fica contando até 1.000, até 1 milhão, até 1 bilhão, e para não falar, muitas vezes uma resposta mal criada, uma resposta agressiva, Então, sente, além de saber isso, que é um instrumento da lei de progresso, da lei de justiça, da lei de amor de Deus para nós. Isso facilitar o perdão dessas pessoas, para essas pessoas. Além disso, quanto mais generoso eu for nessa situação, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição
não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. Mas não é porque, por exemplo, Gandhi se considerava um santo, não. Nada disso. Isso é natural, espontâneo. O espírito que está numa condição mais adiantada, mais elevada, ele sente essa compaixão até, né, da nossa condição de espírito belicoso, agressivo, que quer ainda, né, incomodar, né, quando a gente quer incomodar o sujeito, né, e ele age com uma paciência, às vezes a gente fica mais irritado ainda, né, mas a paciência, o bem sempre vence o mal, meus irmãos. Então, o mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. A gente quer se rebaixar, né? A gente quer regredir, andar para trás, ou a gente quer progredir, andar para frente, evoluir, crescer, ascender espiritualmente. Então, para ser superior ao seu adversário, diz Kardec, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Então, não é se achar melhor do que ninguém, é praticar o que Jesus nos exortou a fazer, né? E aí Kardec até aborda os inimigos desencarnados. Inimigos desencarnados nós, espíritos, numa experiência, numa encarnação, num corpo de carne, nós continuamos com os nossos amigos e os nossos inimigos da espiritualidade. Num dado momento a gente se encontra aqui, em outros momentos a gente se encontra lá. Nos momentos em que há uma aparente separação, quem é nosso amigo e que não está encarnado continua do outro lado, no outro plano, velando por nós, né? Desejando o nosso bem, o nosso sucesso na reencarnação e a proteção dos bons espíritos. E esse mesmo espírito, na medida das suas possibilidades, nos protegendo. E também os que estão desencarnados, mas que são nossos adversários, nossos inimigos, também continuam, né? E aí, Kardec está a dizer, neste item 5 e 6 do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os inimigos desencarnados, muitas vezes são esses que se tornam os nossos obsessores. Então a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita renúncia, tem que ter muita humildade, porque não é por acaso que eles se aproximam de nós outros querendo, muitas vezes, se vingar, né? Querendo o nosso mal. A gente não é vítima do acaso. Ah, mas eu não fiz nada nessa encarnação. E nas outras? Né? O que a gente já fez a esse espírito que está atuando como obsessor nosso nessa encarnação? O que a gente já fez a ele? Né? Então, a gente não pode se achar vítima do acaso ou vítima apenas da maldade dos espíritos. Nós somos partícipes. Como nós mesmos dissemos agora na nossa pregação, né, agora há pouco, muitas vezes nós fomos amigos e num dado momento nos afastamos. Então esses espíritos muitas vezes nos consideram traidores, né? Ué, agora está querendo posar de bonzinho, de santo, né? O que está havendo, fulano? Cadê aqueles hábitos seus, né? Aquelas coisas que você fazia, né? Eu quero que você volte para o nosso grupo e tal. Então, a gente resolveu mudar, graças a Deus, se for para melhor, né? E o espírito, o grupo, que ainda não, né, despertou ou que não teve a misericórdia de Deus para ter o seu coração tocado, né, nos vê, né, ou nos veem como traidores, muitas vezes. E outras. Nós fomos os algozes, sim. Nessa situação de hoje que estamos, em tese, como vítimas, vítima do obsessor, vítima do perseguidor, parece coisa que nós somos as vítimas, né? E eles são os algozes. Mas nós já fomos os algozes desses espíritos. Matamos,
né? Tiramos a vida, encerramos a encarnação deles, torturamos, destruímos lares, famílias, abandonamos. Hoje não estamos mais na condição de criminosos, né? De conquistadores, né? De tudo o que a gente sabe que é ruim, né? E que nós já fomos um dia. Podemos não estar mais nessa condição. Mas queremos, né? Pretendemos que esses espíritos do dia para a noite, né? Da noite para o dia, nos perdoem, sem que eles, né? Tenham, né? Seus corações tocados, mudem de fato, né? de vibração, de desejo, de pensamento. Não, é uma trajetória muitas vezes longa. Leiam os livros de André Luiz. E aí sim, alguns desses algozes da nossa atual encarnação, muitas vezes viram nossos amigos, nossos ajudantes, nossos cooperadores. Passam a ser nossos protetores. Os que eram os nossos obsessores. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Num dado momento, a espiritualidade, né, fez com que esse espírito despertasse, conseguiu tocar o coração. Então, o amar os vossos inimigos também passa por isso. Quando a gente, na condição muitas vezes de obsidiado mesmo, tem paciência, ora por esse espírito que está nos perseguindo, né? Tem humildade, pede perdão. Ué, mas eu que estou sendo perseguido, eu vou pedir perdão? Está sendo perseguido porque já fez alguma coisa para esse espírito. Então pede perdão, né, para esse espírito, para esse grupo de espíritos. Quantos de nós aí não fomos senhores feudais, né, senhores de engenho, escravocratas, né, conquistadores, imperialistas? Matamos, escravizamos, torturamos, destruímos famílias, lares, abandonamos mulheres, filhos. Então a gente tem que pedir perdão, orar por esses espíritos, pedir perdão, contrito, envergonhado. Isso faz muitas vezes o espírito perceber que a gente realmente está mudando, né, para melhor. Isso toca o coração, muitas vezes, do espírito. Desejar que todos os espíritos que estão ligados a ele, sejam, né, venturosos, sejam alcançados pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus também, mas nós pedirmos perdão e perdoá-los também, né? Isso é fundamental. Isso é amar os nossos inimigos. Aí depois Kardec fala, né, depois dos inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Depois vem as instruções dos espíritos, tem uma mensagem de Fenelon, que eu vou ler, sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Quem não ama, quem odeia, é feliz, meus irmãos? Impossível, né? É impossível odiar e ser feliz. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício. É penoso, é muito difícil. O sacrifício de amardes os que vos ultrajam, os que vos perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Ah, ele me odeia, eu odeio ele. Está no mesmo nível. Não tem diferença nenhuma. Se você repreende, né, se você é contra o sentimento de ódio que é endereçado a você, como que você pode devolver sentimento de ódio? É um contrassenso isso, né? Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus
na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe até o seio de Deus, meus irmãos. E aí, em falando em hóstia, Fenelon, ele foi um sacerdote católico. Quase chegou a bispo. Só não chegou a ser bispo porque o arcebispo que estava acima dele e que tinha muitas divergências com Fenelon e também com Bossuet, na época lá da França de Luís XIV, impediu, dadas as intrigas, as calúnias, as difamações que esse arcebispo promovia contra o Fenelon, acabou impedindo que Fenelon fosse alçado à função, à categoria de bispo. E ele diz nessa mensagem aqui, olha só, por isso que ele fala em hóstia, né? Ele foi um sacerdote católico. Então, essa hóstia que nós devemos oferecer, né, a Deus, ofereceis a Deus, amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. A lei de amor manda que nós amemos os nossos irmãos, os nossos inimigos, mas ela não cria uma couraça, né, assim, nos nossos corações em relação aos maus procederes dos outros para conosco. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu o sei bem, diz Fenelon, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. A tortura de saber que a gente não pode sentir ódio, não pode sentir rancor, não pode ter desejo de vingança e ser testado a todo momento, ser caluniado, ser difamado. Ele disse que na última existência vivenciou, experimentou essa tortura, né? Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Então nós também somos violadores da lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Maravilhoso, né? E aí, vamos falar rapidamente aqui por que ele cita essa questão da hóstia. Nós consultamos a Constituição Conciliar do Concílio Vaticano II, no artigo 48, Constituição Conciliar do Concílio Vaticano II. No artigo 48, esse concílio foi organizado, liderado, né, presidido e convocado pelo Papa João XXIII, né? Isso entre 1961 e 1962. No artigo 48 dessa Constituição Conciliar, esse artigo está no capítulo 2º da Constituição, que trata do sagrado mistério da Eucaristia. Olha só, meus irmãos. E aí, no artigo 48, eles, né, os bispos, né, o próprio Papa, né, e todos os envolvidos nesse concílio, eles exortam os fiéis a participarem de uma forma mais ativa, mais consciente, e não apenas como estranhos ou meros espectadores da Eucaristia, né? Participar da Eucaristia. Então eles dizem lá no artigo 48 dessa Constituição Conciliar, aprender a participar, né, de forma piedosa, consciente, ativa, e não como estranhos ou espectadores mudos, aprendendo a oferecerem-se a si mesmos
Porque a hóstia, né, é o símbolo do corpo de Jesus morto e posteriormente ressurrecto, né? É o símbolo do sacrifício ao qual Jesus se entregou. E receber a hóstia é comungar, né? É estar absorvendo o corpo de Jesus no catolicismo, né? É interessante, é bonito, né? Esse ritual, esse simbolismo. Então a gente não pode criticar, falar mal de forma alguma, né? É muito bonito isso. Então, nesse artigo 48, eles exortam os fiéis a participarem da Eucaristia, né? Oferecendo-se a si mesmos, como oferecendo a hóstia, não só pelas mãos do sacerdote, mas também juntamente com ele. Nós sermos também uma hóstia, um sacrifício, né? E assim, tendo a Cristo como mediador, dia a dia se aperfeiçoem. Você vê, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Vivenciar as exortações de Jesus é uma coisa que leva um tempo, é um processo, né? Dia a dia se aperfeiçoem na união com Deus e entre si. Nós, os cristãos, os fiéis, nos aperfeiçoarmos e aproximarmos, unirmos a Deus e entre nós mesmos, para que, finalmente, Deus seja tudo em todos. Maravilhoso, meus irmãos. Então, assim, como eu procuro, né, praticar a exortação de Paulo, examinar e tudo, retende o bem, eu acho que as coisas que são boas de todas as religiões, de todos os ramos do cristianismo, e não somente do cristianismo, devem ser lidas e aproveitadas por nós todos. E para terminar, nós vamos ler, né, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 96, intitulado Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? É a epígrafe. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, quer dizer, de Jesus para cá. Todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo.
convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Maravilha, meus irmãos. Emmanuel, Allan Kardec, Fenelon, Concílio Vaticano II, Chico Xavier e o próprio Cristo, né? Então que nós, pelo menos, nos esforcemos para amar os nossos inimigos, adversários, antagonistas, né? Só assim teremos mérito, merecimento de sermos chamados filhos de Deus. Jesus nos disse isso. Então, se nós, como cristãos, queremos ser considerados filhos de Deus de verdade, nós temos que começar a nos esforçar para amar os nossos inimigos. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, os bons espíritos, e que nós, toda vez que nós formos testados pelos antagonistas, pelos adversários, pelos inimigos, que nós formos caluniados, que nós formos difamados, pensemos, isso é uma oportunidade santa que Deus está a colocar na minha vida para que eu cresça, para que eu progrida, para que eu evolua. Então, agradecer a Deus por isso, né? E aí sim nós estaremos sendo verdadeiramente cristãos. Então, muito obrigado mais uma vez pela assistência, pela audiência. Um final de sábado maravilhoso para todos, um domingo de paz e uma semana de realizações, né, de fé e de esforço para sermos verdadeiros cristãos. Uma boa noite a todos.